No vídeo de hoje eu vou te mostrar todas as etapas necessárias para você montar o seu planejamento para o próximo ano. Como definir seus objetivos, suas metas, como organizar todas as áreas da sua vida e o que fazer para conseguir colocar tudo isso em prática, sem se perder no meio do caminho. Por isso, assista até o final, porque hoje eu tenho algo que vai te ajudar muito a vencer a procrastinação no próximo ano e se organizar melhor em todas as áreas da sua vida. A melhor maneira de tirar as coisas do papel e ter os objetivos em mente em 2024 é fazer, antes de tudo, a nossa declaração de missão pessoal. Calma, porque você não pode pular essa parte. Pensa, tem muita coisa em jogo, inclusive o seu futuro. Essa missão por escrito vai guiar a sua vida e vai balizar todas as suas decisões diárias a partir de agora. Não é tão difícil. Pensa que você vai escrever a sua missão de vida. Então não precisa ser necessariamente um textão. Pode ser uma frase que represente essa missão que você tem. Pode ser frase de uma música, um poema, algo que vai representar tudo o que você quer se tornar, tudo o que você pretende fazer ou seu objetivo de vida. Um exemplo de frase seria viver como se não houvesse amanhã, aprender com os meus erros. Enfim, eu vou usar o meu planner porque aqui eu vou ter algumas perguntas norteadoras que vão me ajudar a entender qual é essa missão de vida que eu quero ter, quais são os valores fundamentais na minha vida, por exemplo, quem sou eu, qual é a minha filosofia de vida, para que estou aqui, quais são os meus objetivos gerais na vida, quais valores e princípios orientam a minha trajetória. Então isso daqui já vai me ajudar muito a montar depois essa minha missão pessoal. Então depois que eu responder essas perguntas, eu vou definir um texto ou uma frase que resuma tudo isso que eu coloquei aqui como resposta. Mas o segredo, basicamente, gente, é não pensar demais. Pensa que a sua missão pessoal, ela não precisa ser perfeita, principalmente se você vai fazer isso pela primeira vez. Depois você vai refinando ela. Então, nesse momento, só vai pensando e escrevendo. E no final, quando você já tiver ali um esboço, você faz uma frase ou um texto que vai te representar. Então, para começar, separa 15 minutinhos do seu dia e comece a escrever em um papel ou em outro lugar da sua preferência. Escreva tudo que vier na sua cabeça, tudo que você acha que precisa fazer, quais características são importantes para você, o que você gostaria de valorizar na sua vida, e é interessante também você colocar o que você faria se você não tivesse limites. Eu fiz por etapas, né? Então primeiro eu fui respondendo as perguntas. Fica tudo meio solto mesmo, assim, você não vai conseguir ver uma lógica em todas essas perguntas agora de primeira. Então agora o que você vai fazer é ler detalhadamente o que você respondeu. Se esforça para pensar e responder realmente as perguntas e depois conseguir analisar o que consegue resumir tudo isso que você sente, que você acha, que você acredita. Então aqui no meu planner embaixo eu consigo ter esse espaço, né, onde eu vou conseguir visualizar, né, as coisas que eu respondi e depois resumir tudo em uma frase ou em um mini texto. Pronto. E quando você fizer, o ideal é que você sempre lembre dela em tudo que você fizer. Todas as suas ações, as tarefas, os objetivos que você definir têm que estar de acordo com a sua missão de vida. Então, a partir de agora, essa missão pessoal que vai te guiar nas suas decisões pra gente montar o nosso planner de 2024. Antes de você começar a definir seus objetivos, eu vou te explicar qual é a diferença de objetivo, meta e tarefa. Porque se você não souber a diferença entre esses três, você não vai conseguir se planejar direito. Você precisa entender isso. Se você não entender, você vai se embolar toda ali no planejamento e, no final das contas, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Resumidamente, o objetivo é onde você quer chegar. É a linha de chegada. Já a meta é ela que vai te ajudar a alcançar esses objetivos. Por exemplo, se meu objetivo fosse correr 21 km até o final do ano, as minhas metas, elas seriam melhorar o meu condicionamento físico, melhorar a minha alimentação para que ela seja adequada para a prática de exercícios físicos, né, voltado para corrida. Ali durante o ano, né, antes de eu chegar a esse objetivo, uma das minhas metas poderiam ser me inscrever numa corrida com um percurso menor. Você consegue perceber que a meta, apesar dela ser mais específica do que o objetivo, ela ainda não nos mostra como agir
agir, colocar isso tudo em ação pra gente conseguir atingir esse objetivo. Isso acontece porque são nas tarefas que a gente começa a definir quais serão as ações, como a gente deve agir para atingir essas metas e, consequentemente, conforme a gente vai atingindo metas, nós estamos mais perto dos nossos objetivos. É uma coisa ligada à outra, é como se fosse um processo. Agora você vai escolher qual método de organização você vai utilizar em 2024. Você pode utilizar o seu celular, já existem alguns aplicativos, né, que vão te ajudar. O Trello, o Google Agenda, o Notion, são versões que você consegue usar no celular e também no computador, então são bem úteis. Você também pode utilizar o planner físico, algumas pessoas gostam, né, são mais apegadas ao papel, apesar do papel, né, ter muitas limitações, depois vocês vão entender. Eu, por exemplo, eu só uso o Notion e, na minha opinião, o Notion é o recurso mais completo e eficaz em relação à organização, tanto de vida pessoal quanto de vida profissional. Nele você consegue planejar e organizar praticamente tudo da sua vida, todas as áreas que você quiser. E é tudo de forma muito intuitiva e muitas das coisas a gente consegue colocar até de forma automática. Como eu vou utilizar ele, eu vou mostrar um pouco dele pra vocês também terem uma noção. Então vamos lá, começando então pelo topo da nossa pirâmide, que são os objetivos. Então é o nosso ponto de chegada. Qual é o nosso maior objetivo? Porque é ele que vai nortear todas as nossas metas e as nossas tarefas. E escolher um objetivo para cada área da sua vida. Eu coloquei alguns para vocês terem uma noção, mas basicamente, primeiro, eu fui definindo as áreas da vida que eu considero importante, né? E a partir delas, eu fui definindo qual objetivo eu queria. Isso já ajuda um pouco a pensar, né, em quais objetivos a gente quer colocar. Então, coloca ali as áreas que você acha importante e depois vai pensando se tem algum objetivo dentro daquela área que você gostaria de atingir em 2024. Não faça o seu planejamento na correria, porque você está planejando basicamente as coisas mais importantes pro seu ano todo. Então, separa um dia e um momento que você vai conseguir fazer isso com calma, tá bom? Agora eu vou definir as minhas metas ali. Então você tem algumas opções. Você pode definir as suas metas pros primeiros 3 meses só, ou você pode definir já as suas metas pro ano todo, porque aí já vai te ajudar a entender que você tá indo numa direção realmente, que você tá seguindo algumas etapas que vão te levar para o seu resultado final. Definir as metas para o ano inteiro te ajuda a ter mais clareza sobre esse caminho que você está percorrendo. Acontece que é muito comum que durante ali os meses do ano, né, principalmente quando a gente já tá chegando assim mais pro meio, a gente acabe se perdendo no meio do caminho. A gente acaba não chegando em lugar nenhum no final do ano. Eu tava pensando aqui, porque ao mesmo tempo que eu gosto muito de ter esse senso de direção, eu não gosto de definir metas tão antecipadamente assim. Pra ter um meio termo, que eu vou fazer? Eu vou definir com mais exatidão os meus primeiros 3 meses, né? E vou definir algumas metas assim principais pra eu colocar pra todos os meses, que vai me dar essa clareza sobre a direção que eu tenho que percorrer. Então, conforme eu vou definindo as metas no meu planner, eu vou definindo também a qual fase ela pertence. Basicamente, cada fase tem 3 meses, então se eu coloco uma tarefa para fase 1, eu vou focar na conclusão dela entre os meses de janeiro, fevereiro e março. A intenção é eu só passar para a próxima fase quando eu atingir as metas da fase atual. Se você estiver fazendo seu planejamento num planner físico, você vai colocar essa meta dentro dos meses do ano. Geralmente, isso fica na parte do calendário que fica dividido por semestre. Pense no tempo que você vai ter para concluir com tudo isso que você planejar. As metas, elas devem ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido. Dividir as metas em fases já vai te ajudar muito a definir esse prazo. E também vai te ajudar a focar apenas nas etapas e não no todo, sabe? Porque você vai focar apenas nas metas da fase que você estiver. Se você estiver no primeiro trimestre, então você vai focar nas metas da fase 1. E, consequentemente,
você vai livrar a sua mente de ficar pensando em tudo que você tem que fazer no ano, tudo que você tem que conquistar. Vai tirar essa sobrecarga mental de você e vai te ajudar também a manter a disciplina, né? Já que você vai focar em uma etapa por vez. Quanto menor e mais pontual e estratégico for o seu foco, melhor. Então vamos voltar aqui para o computador, porque agora nós vamos colocar o nosso controle de progresso. Algumas metas, elas são monitoráveis. Por exemplo, ler tantos livros, juntar tantos reais, visitar tantos estados. Então todas essas metas, né, que forem monitoráveis, eu vou colocar aqui, porque isso vai me ajudar a ver o meu progresso ao longo do ano. Então aqui eu vou colocar leitura, sei lá, juntar dinheiro. E aqui do lado eu consigo colocar uma meta. Então vamos supor que no ano eu queira ler 6 livros no ano. Vou colocar a meta 6 e juntar dinheiro, vamos supor que eu queira juntar R$1.500. Então conforme o ano for passando, eu vou preenchendo aqui. Vamos supor que eu já li um livro, eu vou colocar um, e que eu já juntei R$50. Então aqui do lado eu vou ver o meu progresso, né, em percentual, e também vou ter essa visualização de que eu atingi, por exemplo, um de 6 ou 50 de 1.500. É bem legal isso daqui e ajuda muito a manter o foco. Se você escolher um planner físico ou papel só, é um pouco mais difícil fazer esse controle de progresso. Uma solução seria você usar essa parte assim que geralmente tem de controle de hábitos, mas vocês vão ver que não tem tanta linha assim, então fica um pouco limitado. Eu gosto de fazer dessa forma porque além de eu conseguir ver o meu progresso em percentual, quantos eu estou, eu consigo fazer essa visualização na minha página principal, né? Então não preciso ficar virando folha pra achar onde que é as coisas pra eu conseguir visualizar. Eu gosto de ter as coisas mais importantes ali na minha visão, sabe? Sem eu precisar ficar entrando em outro lugar pra visualizar. Depois vocês vão entender. Então talvez seria uma opção também você fazer esse controle de progresso num papel e deixar ele mais exposto, sabe? Pra você conseguir ver sempre que, sei lá, você sentar na sua mesa do escritório ou na sua mesinha de estudos, algo que fique mais visível pra você. Os hábitos, eles são comportamentos repetidos diariamente, ou quase que diariamente, e de certa forma, por isso, eles acabam entrando no modo automático do nosso corpo. Então, tarefas que antes eram consideradas difíceis de serem feitas se tornam cada vez mais fáceis. Essa parte é muito importante porque você tem o poder de escolher quais hábitos você considera importante, o que você gostaria de implementar na sua rotina todos os dias e cultivar bons hábitos que vão te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Bom, agora chegou a hora de você organizar a sua vida financeira. Independente do salário que você receba, você precisa ter um controle financeiro para saber para onde o seu dinheiro está indo. Então, nesse momento, escolha um método para você se organizar. Eu sei que existe planner com essa folha já de organização financeira. Então, se você for comprar um planner, é interessante que você veja se tem essa página de controle financeiro, tá bom? Porque se você quer prosperar na sua vida, você precisa arrumar uma maneira de conseguir gastar menos do que você recebe. Eu sei que é bem difícil, cada pessoa tem uma realidade, mas eu quero que você tire da sua cabeça todas as suas limitações, tudo que você está pensando, porque antes mesmo de tentar, você já acredita que não vai conseguir, que não tem como e pronto, e acabou e nem tenta. Então eu quero que você pare de pensar isso se você estiver pensando e comece a se esforçar agora, a partir de agora, pra tentar fazer isso, gastar menos do que recebe, na medida do possível, é lógico. E se for possível também, separar um dinheiro para investir. Eu sei que é difícil, mas aproveita esse momento que você está fazendo o seu planejamento, que você está mais disposta, né, a fazer algo diferente, ter resultados diferentes, para conseguir ter uma vida diferente e melhor, ter mais qualidade de vida, e coloca isso como objetivo. Até porque você precisa sim ter mais clareza para onde está indo o seu dinheiro, em quais áreas você está gastando mais, áreas da sua vida, né, que eu digo, quais limites de gasto você vai estipular para o lazer, para o mercado, enfim, isso ajuda muito a controlar o nosso salário, né? Então o meu próximo passo, ele foi justamente esse. Eu não vou mostrar o preenchendo, mas esse é o meu controle financeiro. Nele eu defino quais são os limites de gasto por categoria, por mês, e também consigo lançar e monitorar todas as minhas despesas e receitas. Além também de eu conseguir acompanhar na lateral quanto eu já gastei e quanto ainda me resta. Eu consigo ver tudo isso que eu lançar de forma detalhada dentro do relatório. Monitorar quanto você está gastando e para onde está indo seu dinheiro é muito importante.
Bom, é lógico que tem objetivo fitness no meu ano, né? Então, antes de tudo, eu tirei algumas fotos para acompanhar a minha evolução no próximo ano. Me pesei e também eu tirei as minhas medidas. Eu fiz isso e fui anotando tudo no meu planner. Eu preenchi o meu peso, as minhas medidas, coloquei a minha foto para eu conseguir fazer a comparação. Consigo também organizar várias outras coisas, planejar os meus treinos, consigo definir o cardápio da minha semana, fazer a minha lista de compras, acessar vários e-books de treino, plano alimentar, receitas, enfim. Se você não tiver essa parte no seu planner, você pode fazer essas anotações em um papel e deixar a foto separada em alguma pasta. Separa também em algum lugar para você fazer o seu cardápio semanal, porque a previsibilidade na alimentação saudável vai te ajudar muito a manter o foco. Separa uma pastinha no seu celular, talvez, de ideias com receitas saudáveis para quando você quiser variar um pouco na sua alimentação. Agora, pensando no nosso desenvolvimento intelectual, a gente precisa pensar em duas coisas. Na rotina de estudos que a gente vai ter e também na nossa rotina de leitura. Esses dois hábitos, eles precisam estar na sua vida, principalmente se você quer crescer profissionalmente, se você quer se destacar em alguma área, você quer atingir seus objetivos. Então, assim, a minha ideia, por exemplo, mesmo eu estando de férias agora da faculdade, né, que tá no final do ano, eu pretendo aproveitar esse período de recesso e de início de ano pra colocar algumas matérias em dia, sabe? Revisar as matérias que eu já tive, aprofundar mais um pouco. Então, primeiro eu defini quais matérias eu queria estudar e depois eu separei os cadernos pra cada uma delas. Depois eu fui preenchendo embaixo no meu cronograma mais ou menos a minha rotina de estudos. Nessa parte é importante você definir corretamente o tempo necessário para cada uma das matérias, dar mais atenção nas matérias que você tem mais dificuldade e definir dias para resolução de questões e também para revisão. Dependendo da quantidade de matérias que você tenha, você vai ver que conforme o tempo for passando, vai ficando difícil de controlar quais matérias você já revisou, com que frequência você tem revisado elas, se algumas matérias estão ficando de lado. Então é interessante que você tenha uma parte com o controle de revisões, igual eu tenho aqui. Então aqui eu consigo colocar, por exemplo, a matéria que eu tô estudando no momento, e aqui, conforme eu for revisando, né, eu vou dando um check, que aí dessa forma eu consigo ver quais matérias eu tô revisando mais e quais precisam mais da minha atenção. Mas se você tiver esse problema também no seu planner físico, você não tiver como colocar esse controle de revisões, a minha dica pra você é você fazer algo parecido com o controle de hábitos mesmo, onde você vai colocar todas as matérias que você quer estudar. Do lado você vai desenhar todos esses quadradinhos aqui do lado de cada assunto pra você conseguir fazer esse controle. No controle de leitura, eu coloquei os livros que eu pretendo ler dentro da lista de desejo e também coloquei qual livro eu tô lendo no momento, porque aí, conforme eu for lendo, eu consigo ir fazendo um resumo dentro dele. Bom, as tarefas, elas são mais dinâmicas, então você pode definir por semana ou por mês também, que dá. Então, para esse momento, é importante você decidir um dia para fazer essas coisas. Então, se você vai fazer planejamento semanal, qual dia você vai parar e se planejar para sua semana? Talvez no domingo. E qual dia você vai separar para fazer o seu planejamento mensal? Como eu falei para vocês, no meu planner eu consigo acompanhar quase tudo pela tela inicial. Então, nessa tabela inicial, eu consigo ver de forma automática quais são as tarefas do meu dia. E conforme eu for concluindo com essas tarefas, eu vou dando check para ela não ficar ali como pendente. Eu faço o planejamento dessas tarefas por aqui mesmo, ou na visualização do calendário. E como eu falei, o mais legal é que eu consigo automatizar algumas tarefas. Eu faço isso para aquelas que se repetem toda semana ou algumas vezes por mês. Para isso, eu só clico nesse botão, defino a tarefa e depois eu coloco uma data e ali nas configurações eu coloco para repetir semanalmente. Pronto. Agora eu não preciso mais me preocupar com ela porque ela vai ficar se repetindo toda semana no dia correspondente que eu coloquei. Nessa tela inicial também eu consigo acompanhar os objetivos do mês. Eu abro todos os dias o controle de hábitos que fica na lateral, porque aí eu vou dando check. Eu consigo controlar o meu consumo de água, consigo ir atualizando o meu controle de progresso. Enfim, tudo que eu considero importante eu consigo ver em uma página só. Esse planejamento de tarefas você consegue fazer pelo seu planner. É só ir no dia específico e ir colocando as tarefas que você tem no dia, mas
Mas assim, como eu falei pra vocês, o Notion é o meu xodó e por isso que eu tô sempre aqui falando dele pra vocês. Ele com certeza mudou a minha vida e me tornou infinitamente mais produtiva do que antes, isso é inegável. Então se você também quer isso pra sua vida, quer se tornar uma pessoa ainda mais produtiva e de uma forma muito mais leve e interativa, dessa vez eu vou disponibilizar o meu planner pra vocês e vocês vão conseguir fazer tudo isso que eu ensinei pra vocês aqui nesse vídeo. Eu vou deixar o link aqui nos comentários desse vídeo pra vocês darem uma olhada e eu também vou deixar o QR Code aqui na tela se você estiver me assistindo pela TV. Você basicamente vai ter 3 opções quando você clicar nesse link. Você pode receber o pacote completo com todas essas páginas que eu mostrei no vídeo de hoje. Você também pode escolher o planner sem o controle financeiro, se não for do seu interesse, ou se for do seu interesse somente o controle financeiro, você também consegue adquirir ele separadamente. Agora me diz aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, e se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando os outros conteúdos, os outros vídeos dessa série, onde eu tô ensinando como começar 2024 da melhor forma. Fiquem com Deus, um beijo e tchau!